Oi, pessoal. Meu nome é Fernando Ramos. Eu trabalho desde 2018 com as ferramentas de Access Consciousness, expandindo consciência, e hoje eu vim fazer esse vídeo com vocês para explicar a relação que existe entre barras de Access e epilepsia, aquela que é considerada pela Organização Mundial de Saúde a doença neurológica mais comum, porque estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo tenham epilepsia. Mas veja bem, o objetivo do vídeo não é explicar o que é epilepsia, ou como acontece, ou o que causa, ou qual remédio você tem que tomar, ou o que você deve fazer para não ter crises. A ideia do vídeo não é essa. Eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, eu não adquiri nenhuma certificação que me desse uma propriedade nessa realidade para falar sobre a doença, então não é disso que o vídeo trata. Eu quero começar a falar de epilepsia a partir de mim. Com 15 anos, eu fui diagnosticado como uma pessoa epilética. A epilepsia é caracterizada por crises convulsivas. Mas assim, não é porque a pessoa teve uma crise convulsiva que ela já pode ser considerada epilética. São realizados exames, né, eletroencefalogramas pelos médicos e eles vêm diagnosticar você como uma pessoa epilética quando você tem mais de uma crise em menos de 24 horas, sem ter um motivo como, sei lá, ingestão de drogas, álcool, uma queda. E aí, quando eu fui diagnosticado como uma pessoa epilética, eu passei, né? Os médicos eles ficaram testando vários remédios em mim para ver até até onde, né, eu iria me dar bem com algum desses medicamentos. Eles passaram vários medicamentos que eu não lembro o nome deles agora. Eu acho que eu lembro o primeiro, que era um que doía bastante, que davam na veia, era um Antac, enfim, não lembro. Até que chegou no ácido valproico. Mas até chegar no ácido valproico, né, enquanto eles ficavam fazendo esses testes de remédios comigo, eu continuava tendo crises. Quando eu cheguei no ácido valproico, eu estabilizei e fiquei mais ou menos 6 anos sem crises epiléticas. Mas quando eu fui adolescendo, fui assumindo a responsabilidade da minha vida, saí de casa e tudo mais, assumi cargos de liderança na empresa que eu trabalhava. Então eu comecei a ter crises. Só que assim, a maioria das crises que eu tinha não eram aquelas crises que eu ficava me debatendo, são as mais perceptíveis, né? As crises mais comuns mesmo são as crises de ausência, que é quando você para assim e você meio que desliga. Você fica neutro, você fica olhando para o nada e tipo, o mundo está se acabando e você está assim, literalmente assim. Então eu tinha muito essas crises de ausência. E vez ou outra eu tinha as crises, né, que chamavam mais atenção, que eram as crises em que eu caía no chão e ficava, né, é, me tremendo, enfim. E isso tudo acontecia mesmo eu tomando o remédio. Até que em 2018 eu conheci Access Consciousness, eu já tinha feito um curso de coaching em 2016, fiz o fundamento, depois eu fiz em 2019 o curso de 3 dias de corpos, e ali eu fiquei assim, cara, eu já investi tanto dinheiro nesses cursos energéticos, né? E eu vejo o quanto que as pessoas falam dos milagres que elas criaram em suas vidas. E por que que eu continuo tendo essas crises, mesmo fazendo esses cursos, não é? E sabendo que existe um algo mais que é possível para a minha vida, por que que eu ainda continuo escolhendo isso? Eu era praticante de barras, né? E eu recebia sessões de barras, mas assim, eram coisas bem eventuais.
era uma vez no mês, ou uma vez a cada 2 meses, sabe? Não era algo que eu fazia desde sempre. E aí foi quando eu escolhi fazer um desafio. Quando eu voltei desse curso 3 dias de corpos, né? Que é um curso extremamente prático, onde a gente lida com a mágica dos nossos corpos. Quando eu voltei desse curso, eu escolhi fazer 21 dias de barras de axis. De primeiro eu não consegui, eu fiquei doente, né? Resistência. Mas depois eu fui tentando e consegui fazer os 21 dias. E nesse mês que eu consegui fazer os 21 dias de barras, eu não tive nenhuma crise de ausência, pelo menos que eu me lembre, né? Eu não tive nenhuma crise de cair e me bater no chão. E aí eu fiz, tem alguma coisa aí pra mim que eu não estou considerando. Passaram-se esses dias, né? E eu não fiquei recebendo barras constantemente. Então eu percebi que vez ou outra eu começava a ter essas crises de ausência novamente. Eu tive algumas outras crises onde eu caía no chão e, e ficava me tremendo. E foi aí que eu disse, não, acabou uma palhaçada. Eu realmente escolho algo diferente. E eu comecei a receber barras de Access com muito mais frequência. Então, eu passei a receber barras de 2 a 3 vezes por semana. E isso acontece até hoje. As barras de Access, elas curam a epilepsia? E a resposta é não, porque assim, as barras de Access, elas não curam doença nenhuma. Ok? Tem gente que diz que barra de Axis cura alguma coisa aí, mas não cura. Não cura. Não caia nesse papo furado que barra de Axis vai curar alguma doença, porque ela não vai curar. Ela vai apoiar a você na sua escolha de se curar. Então, sim, se você escolher, de repente você pode ter uma redução significativa nos sintomas da doença de epilepsia. E esses sintomas são as crises. Se você escolher, realmente você pode dissipar esses sintomas de crises de ausência, de crises mioclônicas, enfim, de cair no chão e tal, não sei o que. Se você escolher, as barras de Axis, elas podem te ajudar a dissipar esses sintomas. E foi o que aconteceu comigo. Desde que eu comecei a receber barras de Axis com frequência, né, graças à minha condição de ser practitioner das ferramentas de Axis, né, das barras de Axis, isso permite a mim trocar com outros praticantes com muito mais facilidade. Então, desde que eu comecei a receber barras de Axis com frequência, esses sintomas, eles caíram vertiginosamente. Eu tive crises? Tive crises. Mas não se compara à quantidade de crises que eu tive no passado quando eu não recebia barras de Axis. E assim, eu poderia falar até um pouco mais sobre a epilepsia e as pessoas que têm essa doença. Assim, as pessoas que têm essa doença, né? Essa aqui é considerada a maior doença do mundo, né? Elas têm meio que uma entidade elétrica implantada no corpo delas. Mas assim, quando a gente fala de entidade, né? O povo fica, ai meu Deus e tudo mais. E já existe um preconceito antigo, desde a antiguidade, sobre as pessoas epiléticas, né? Que são demônios e tudo mais, e blá blá blá. Quando eu fui diagnosticado com epilepsia, teve uma pessoa da minha família que disse que eu estava com demônios, né? Então, assim, existe uma entidade elétrica
no corpo das pessoas que têm essa doença, né, a epilepsia, mas Axis traz um ponto de vista bem legal sobre entidade, que entidade não é necessariamente um espírito que está ali lhe assombrando. A entidade é uma energia, são átomos, moléculas, prótons, nêutrons, íons, quarks, né? Então, assim, existe uma entidade, existe uma energia elétrica, um tipo de eletricidade específica no corpo das pessoas que têm epilepsia, que faz com que ela tenha essas crises, né, epiléticas de tempos em tempos, ou dependendo do seu estilo de vida, constantemente. As barras de Axis, elas podem contribuir com você nesse sentido de diminuir esses sintomas, diminuir as crises, mas sabe o que é que vai fazer a total diferença na sessão de barras que você vai receber ou que você vai aplicar em alguém com epilepsia? É quando você associar barras de Axis com um processo corporal de circuitos. E você aplica barras com circuitos. Isso porque não se sabe por quê. Quando faz-se essa junção, os circuitos elétricos, né, do corpo da pessoa meio que são restaurados. No final desse vídeo vai aparecer um outro vídeo como sugestão para você assistir falando sobre circuitos, esse processo corporal de Axis Consciousness, um dos primeiros processos corporais e que podem criar maravilhas para a vida da pessoa que tem esse ou qualquer distúrbio neurológico. Circuitos e barras. A junção perfeita, a combinação top para quem tem epilepsia. E é isso que eu queria falar com vocês sobre barras de Axis e epilepsia. Se você de repente conhece alguém que tem epilepsia, ou a mãe ou o pai de alguém que tem uma criança, um filho, um parente com epilepsia, encaminhe esse vídeo para eles. Deixe eles sabendo que existe a possibilidade de a pessoa diminuir os seus sintomas com as barras de Axis. E isso não quer dizer que ao receber barras de Axis, você deve excluir os remédios da sua vida, por favor. Eu não estou querendo dizer isso aqui, mas se você quiser escutar isso, tá tudo bem. Então, assim, contribui para essa pessoa que você conhece, encaminhando esse vídeo para que ela saiba que existe uma outra possibilidade, uma possibilidade até mesmo mais gentil com o corpo dela. E se você também é practitioner das barras e deseja contribuir para a vida de alguém que tem epilepsia ou algum transtorno neurológico, como seria também você aprender a aplicar o processo corporal de circuitos? Procure um facilitador de processos corporais que ele pode te ensinar, ele pode te conectar a essa energia, a esse processo corporal, através de um workshop que dura aí, olha, no máximo 4 horas. Mas não chega a isso tudo não, tá bom? E é isso. Um grande beijo para vocês e fica ligado porque a qualquer momento a gente brinca mais.